Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Davidson Santana e eu vou trazer aqui nesta aula uma questão comentada que apareceu num concurso feito pela FCC do ano de 2010. Então deixa eu colocar aqui na tela para você. Aí o enunciado e diz assim: em uma prova com X questões, a nota máxima é 10 e todas elas têm o mesmo valor. Todas as questões têm o mesmo valor e a nota máxima tem que somar 10. Suponha que um aluno acerte 18 das 32 primeiras questões e das restantes ele acerte apenas 40%. Assim sendo, se esse aluno tirou nota 5 nessa prova, então o número X é um número. E aí, bora lá. Preste atenção o comando da questão aqui. O que a gente tem que dar como resposta é uma informação sobre o número x. E o número x representa o número de questões desta prova. E aí, como é que a gente pode fazer aqui? Vamos tentar reunir informações que nos ajudem a responder. Primeiro, observe que ele está falando aí sobre a nota máxima, que é 10. E aí, eu não sei quantas questões tem. Eu vou chamar essa quantidade de questões de x. Eu sei que ele acertou 18 das 32 primeiras e o restante ele só acertou 40%. Bora pensar um pouquinho. Eu tenho um x questões, tá certo? E aí ele separou em 32 questões o primeiro bloco e o restante. Significa dizer que do total, que são x questões, se eu tirar 32, vão restar 32 questões aqui. Esse é o tal restante. Então, dessa quantidade aqui, x menos 32, ele acertou apenas 40%. E é a mesma coisa que 4 sobre 10. Só que também ele acertou 18 das 32 primeiras questões. Se eu pegar esse total de questões aqui que está feinho, mas esse outro que já está bonitinho aqui, que é o 18, e eu somar, eu vou ter o total de acertos. Beleza? E aí eu posso multiplicar o total de acertos pela pontuação de cada questão. E isso tem que totalizar, já que o aluno tirou 5, tem que totalizar 5 pontos. A gente também poderia ter feito, pode fazer também da seguinte forma. Eu vou pegar 18 e multiplico pela pontuação de uma questão só, que foi o primeiro bloco que ele acertou, mais a nota que ele obteve no segundo bloco, que foi com essas questões aqui, que é 40% do restante. Aí você pode estar se perguntando, peraí, professor, eu não sei nem quantas são as questões, como é que eu vou saber a pontuação de uma questão só? É só fazer o seguinte, como todas as questões têm o mesmo valor, como está dito aí no enunciado, basta que a gente pegue a pontuação máxima, o quanto elas devem somar todas, e dividir pela quantidade de questões, que é x. Então, a pontuação de uma questão só vale 10, que é a pontuação máxima, dividido por x. Vai ficar aí uma equação do primeiro grau na incógnita x. Como é que a gente pode escrever isso daqui? A gente pode fazer assim, ó. Ele obteve uma certa quantidade de pontos com as 18 primeiras questões. Só que cada questão vale 10 dividido para x. Mas ele obteve também pontos com o restante, só que com apenas 40% desse restante. E cada questão dessa também vale 10 sobre x. Então,
Total de questões certas multiplicado pela pontuação de uma questão. Total de questões certas multiplicado pela pontuação de uma questão só. Quando eu somo tudo isso, isso vai ter que me dar a pontuação que ele obteve, que foi 5. Pronto. Está aí montada a nossa equação do primeiro grau e agora é só mãos à obra, partir para resolver. Observe que como está multiplicando aqui, eu posso dividir esse 10 por esse 10, tá certo? E aí eu posso fazer aqui 18 vezes 10, dá 180, dividido para x. Mais, eu tenho aqui ó, o 4, e ele vai multiplicar o 32, negativo, e vai multiplicar o x. Então, nós teremos aqui 4 vezes x dá 4x. 4 vezes menos 32 dá 120 mais 8. Então, dá 128. Tudo isso aqui sobre x, tá certo? E isso aqui é igual a 5. E aí, como o mesmo denominador é igual a x, eu posso fazer aqui a adição dos numeradores. Então, vou fazer 180 menos 128. E isso daí tem que dar 52. Mais 4x sobre x igual a 5. Como x é o número de questões e ele não é zero, eu posso multiplicar por x dos dois lados. Então, vai ficar 52 mais 4x igual a 5x. Ok? E com isso, eu vou encontrar que 52 é igual a x. Ou seja, nesse teste, que esse estudante aí acertou, havia 52 questões. Só que aí x, que é o número de questões, x é igual a 52. Ele é um múltiplo do 4, divisível por 17, menor do que 50, é um número primo ao quadrado perfeito. A única alternativa correta aqui é a alternativa A. Por quê? Observe essas outras aqui. Vamos pegar, por exemplo, a letra C. 52 não é menor do que 50, tá? Então isso aqui está errado. 52 não é um número primo. Número primo são aqueles que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Pelo 1 e por ele mesmo. Só que 52 não é primo, porque 52 é um número par. Então, não é primo. Quadrado perfeito é um número que é o resultado de um outro número elevado ao quadrado. Quadrados perfeitos têm raízes quadradas exatas. Então, se você observar aí, 52, ele é maior do que 49. 49 é 7 ao quadrado. E 52 é menor do que 64, que é 8 ao quadrado. Então, não tem um número inteiro que multiplicado por ele mesmo dê 52. Então, 52 não é quadrado perfeito. E ele não é divisível aí por 57. Basta observar o seguinte, por 17, né? Basta observar o seguinte, 2 vezes 17 dá 34. 3 vezes 17, tá? Vai dar 30, 51. O próximo múltiplo de 17, o próximo número que é divisível por 17, depois do 51, só vai aparecer daqui a 17 unidades, né? Que é 51 mais 17, e isso aqui dá 68. Logo, a única alternativa correta é a alternativa A. Se você gostou dessa resolução comentada, detalhada, deixa o teu like, tá? Avalie esse vídeo aí com teu like, teu joinha. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E vejo no próximo vídeo.